nonos anos da Escola Estadual Professor Souza Nilo, Itanhandu, Minas Gerais. Sou o professor Ronan, professor de História, vocês me conhecem já porque ano passado a gente está trabalhando desde o sexto ano, né? Muito bem, pessoal, que saudade de vocês, viu? Espero que vocês todos estejam muito bem. Pois bem, semana 1 da apostila 1 do PET, né? Apostila PET. E o tema, fazer uma breve revisão. Ano passado, no oitavo ano, nós estudamos sobre as monarquias europeias, a monarquia da França, da Inglaterra. A monarquia é uma forma de governo em que o rei é o governante. Só que, mesmo no mundo atual, as monarquias, por exemplo, a Inglaterra, a Espanha, a Holanda, tem reis, tem rainha, tem nobres, mas não da mesma maneira como era há 300 anos atrás, há 400 anos atrás, em que o poder desses nobres era muito maior. E o maior entre esses nobres era o rei e a rainha, que tinham poderes absolutos ou absolutistas, quer dizer, o que eles decidiam era lei. Então se governava por meio de decretos. Eu decreto que é isso, é isso, é isso e pronto, acabou. Tem que ser cumprido. Não tem discussão, certo? Esse tipo de sociedade começa a entrar em crise no século XVIII, que são os anos 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800. Tá? Então, são essas décadas que fazem parte do século XVIII. Essas décadas fazem parte de um período que nós chamamos de a era das grandes revoluções. Né? A era das grandes revoluções. Nós vamos ter a Revolução Inglesa, um pouco antes, no século XVII, mas que tem repercussões diretas no século XVIII. A Revolução Inglesa, que nós também estudamos no oitavo ano, quando o rei da Inglaterra ele é obrigado, depois de várias décadas de guerra civil, de guerra dentro da Inglaterra, de vários grupos brigando pelo poder, a figura do rei não deixa de existir, mas é reduzido o seu poder. E o parlamento, onde esses nobres se encontram, ele passa a ter mais poder. Então há um equilíbrio, né? Você diminui o poder do rei e aumenta o poder de outros setores da sociedade. E aí você faz um debate político, né, entre esses dois lados. A Inglaterra, a Revolução Inglesa, é a primeira a começar a diminuir o poder dessa nobreza e desse rei, certo? Essa realeza. No século XVIII, nós vamos ver a Revolução Americana, que é quando os territórios que pertenciam aos ingleses, à Inglaterra, na América, se revolta, principalmente por conta dos impostos cada vez mais altos, e os colonos ingleses na América resolvem, né, até inicialmente tentam negociar com o rei da Inglaterra, mas com o passar do tempo vai aumentando essa necessidade de rompimento, a vontade e a necessidade de romper. E aí rompe-se com a Inglaterra e surge a primeira nação no continente, no nosso continente, a América, que são mais tarde os Estados Unidos da América. Então a chamada Revolução Americana. E a grande revolução do mundo, a grande revolução dessa era das grandes revoluções, que é a Revolução Francesa de 1789. A França era um reino de cerca de 25 milhões de habitantes, sendo que 24 milhões e meio faziam parte do chamado povo, ou terceiro estado. O que esse povo, o que diferenciava esse povo do restante, dos outros 500 mil habitantes? Esse povo pagava impostos para manter a realeza francesa, a nobreza francesa e o clero, que eram aqueles membros da Igreja Católica. Então, 500 mil tinham privilégios, não pagavam impostos, viviam recebendo do Estado francês esses privilégios, a garantia desses privilégios, as moradias, os servos, aqueles que serviam esses nobres todos,
e esses membros da igreja, e o restante de 24 milhões e meio de seres humanos trabalhavam e pagavam impostos ou por meio de serviços a esses outros 500 mil. Quer dizer, não havia igualdade. Não havia nem sequer a ideia de igualdade na lei. Que hoje em dia você pode falar, mas hoje em dia também não existe igualdade, Ronan. Né? Mas nas leis garantem a nossa igualdade. As leis garantem que todos nós somos iguais perante ela. No sentido do tratamento na sociedade, pela justiça e tal. Não existe igualdade econômica. Existem ricos, existem pobres, existe classe média, existe mais ou menos, existe várias situações. Mas, pela lei, todos nós temos que ser tratados de maneira igual. Não importa a sua condição econômica, não importa o cargo que você ocupe. Claro, existem vários problemas, mas pelo menos a lei diz que existe igualdade entre nós, certo? E nós falamos isso no ano passado também. Pois bem, então a semana 1 da apostila 1, ela fala dos conceitos do iluminismo. O iluminismo, que é uma filosofia, um movimento de ideias, de pensamentos que vão ser o fôlego dessas revoluções. Você não pode fazer uma revolução simplesmente porque você quer protestar contra alguma coisa, mas você tem que propor o que você vai colocar no lugar daquilo, o que vai ser tirado. Você vai tirar o rei, vamos tirar o rei do poder, ou vamos diminuir o poder do rei. O que nós vamos colocar no lugar disso? Quem nós vamos colocar? Qual cargo surgirá disso? Como é que nós vamos equilibrar esse jogo? Então, o iluminismo ele vem substituindo vários pensamentos e ideias que vinham de muito tempo nessas sociedades, chamadas de sociedades de antigo regime. Lembram também que a gente estudou isso no começo do ano passado, muito. Sociedade de antigo regime, aquela sociedade que se baseava nos privilégios de nascimento e herança. Os nobres, filhos de nobres, né, herdavam os títulos de nobreza, os privilégios, e os servos dos seus pais, das suas famílias. O casamento ocorria entre grupos muito próximos e socialmente iguais. Nobres se casavam com nobres, não nobres se casavam com não nobres, certo? Então nós temos essa situação da sociedade de antigo regime. Um outro ponto muito importante também, além de todos esses movimentos das revoluções e da crise na sociedade do antigo regime e dessas ideias do iluminismo, é o fato de que outra grande revolução também ocorria. No caso, a Revolução Industrial. Revolução Industrial a partir de 1750, na Inglaterra, que é onde ocorreu o primeiro grande choque a esse poder real, a Revolução Inglesa, né? Na Inglaterra surgem as condições para a chamada Revolução Industrial, o surgimento das primeiras máquinas, o crescimento das cidades e, muito importante, um grupo social passa a ter cada vez mais poder e a confrontar o poder tanto da realeza quanto da nobreza. E esse grupo que passa a ter cada vez mais poder é o que nós chamamos de burguesia. Os burgueses, a gente traduz, simplifica como comerciantes ou empresários. São aqueles homens que trabalham e dependem exclusivamente do comércio e têm um grande acúmulo de capitais, um grande acúmulo das condições de produção. Então, os burgueses, na maior parte das vezes, eles não tinham a mesma visão da sociedade que a nobreza. A nobreza simbolizava o antigo regime. Aqueles que enxergavam a sociedade como totalmente desigual, tanto pela natureza quanto pelas leis. Quer dizer, aqueles que viviam dos privilégios não abririam mão desses privilégios e consideravam
absolutamente natural existirem outras pessoas que trabalhavam para eles, porque havia muito fortemente a ideia de uma elite, que era a nobreza, os escolhidos, os melhores socialmente, e o povo, ou os servos, ou aqueles que, né, deveriam trabalhar para sustentá-los. Essa era a visão da nobreza. A burguesia, ela bem ou mal, ela vai trazer a ideia da igualdade, a igualdade pelas leis, e a burguesia vai ser um grupo social que vai ter muito dinheiro, mas enquanto não derrubasse a nobreza, a burguesia não poderia assumir o controle dos negócios, porque o Estado, as monarquias, os Estados nacionais, que eram as monarquias, as coroas, como nós chamamos, a coroa de Portugal, a coroa da Espanha, a coroa da França, a coroa da Inglaterra, não é? Esses estados, eles sugavam tudo que era produzido, toda a economia, pertencia primeiramente ao rei. O rei podia cobrar quanto queria de imposto, poderia tirar propriedades, poderia punir, poderia fazer o que ele quisesse, porque ele era o rei. E esses grupos burgueses vão começar a ver nesse poder do rei e nos privilégios da nobreza um obstáculo muito grande aos seus interesses de negócios. Ou seja, dava prejuízo, né? Ter que pagar esses impostos, ter que obedecer a essas leis reais, ou ter que obedecer a figuras da nobreza, ou da igreja também, membros da igreja, poderosos bispos, cardeais, ou alguns padres. Tudo isso, para os burgueses, era um motivo de muito problema, porque se perdiam os lucros do negócio. Então, a Revolução Industrial ela traz o surgimento desse grupo que nós chamamos burguesia, os burgueses, que seriam esses comerciantes, empresários, banqueiros, homens de negócios, né? E eles vão ver cada vez mais esse obstáculo que era o antigo regime. E aí há uma coordenação entre esses grupos burgueses e uma parte do povo, dos mais pobres, dos desvalidos, uma parte daqueles que trabalhavam nos campos, que viviam muito explorados nas propriedades rurais, nos domínios rurais de senhores da nobreza. Isso tudo essas forças vão se reunindo de uma maneira ou de outra em várias regiões, e em alguns lugares vai estourar muito mais do que uma rebelião, mas um conjunto de rebeliões que vão acabar derrubando os reis, como por exemplo o que acontece na França a partir de 1789, quando o custo de vida fica muito caro, a população já vivia muito mal em geral, nas cidades, populações urbanas, muitos mendigos nas cidades, população do campo muito vivendo em condições de muita exploração, e os burgueses muito insatisfeitos. Ou seja, o caldeirão estava pronto e cabeças iam rolar, cabeças da realeza, e nobres também veriam seu poder tradicional, seus privilégios caírem por terra. Então nós vamos ter uma guerra civil, uma guerra muito feia que vai acontecer em vários locais, e a Revolução Francesa é a maior dessas grandes revoltas do século XVIII, que virou um grande modelo de revolução burguesa, a Revolução Francesa de 1789, inspirada pelas ideias do Iluminismo. Então vamos ver um pouquinho, bem rapidamente, algumas dessas ideias e alguns desses nomes da filosofia do Iluminismo. Vamos lá. A filosofia do Iluminismo ela vai trazer os princípios do liberalismo, liberal, liberdade. O que tira a liberdade dos seres humanos? Os liberais clássicos, os liberais desse período vão pensar o que é a liberdade humana, quais são os valores humanos da liberdade. A liberdade é o grande valor, a livre escolha, a liberdade de expressão é o grande valor dos seres humanos. Então nós vamos ter
Primeiro, o liberalismo econômico, a liberdade de livre iniciativa, de poder enriquecer-se com o seu trabalho, com os seus negócios, sem que o Estado vá lá e cobre impostos e tire aquilo de você. Então, o primeiro nome, Adam Smith, que era um teórico, né? Ele vai falar, a ideia básica do Adam Smith é o Estado mínimo, é a mínima intervenção do Estado na economia, deixando que a economia se autorregule e os indivíduos tratem dos seus negócios livremente, sem a interferência do Estado. Ele estava criticando principalmente as interferências do Estado absolutista, dos reis e de boa parte da nobreza dos negócios, certo? Já no liberalismo político nós temos o John Locke. O John Locke ele vai trazer as ideias dos direitos naturais dos seres humanos. O que é direito natural meu, seu, de todos nós seres humanos? Direito à vida e direito à propriedade, propriedade privada. Eu comprei isso, eu adquiri e as leis devem garantir isso para mim. E não pode ter autoridade, nem sequer a autoridade do rei, que vá lá e fale, tire isso dele. Certo? Então John Locke vem trazer a ideia, né, que o Estado ele apenas estabelece alguns limites entre os seres humanos, mas ele não pode ir lá e arrancar as coisas de você assim, sem mais nem menos. Certo? Então John Locke criticava também esse poder absolutista dos reis. O Thomas Hobbes, que é um outro teórico muito importante, ele vai ser um teórico que vai defender esse Estado absolutista, certo? Mas ele não vai se valer da ideia de que o rei é uma figura divina. Pelo contrário, o Thomas Hobbes vai usar um argumento racional. Ele vai dizer que nós, seres humanos, somos maus por natureza e que nós, na mínima oportunidade de ferrar um com o outro, a gente vai fazer isso. Então as leis têm que ser duras para proibir que o ser humano faça essa maldade que é natural da gente. E aí ele vai defender que o poder tem que ser... Nós damos o poder a um ser humano, que vai ser o rei, e esse rei vai regular as relações entre os demais. Então Hobbes ele defendia o Estado absolutista, ele defendia o poder nas mãos dos reis. Quer dizer, entenderam até agora? O Adam Smith e o John Locke tinham ideias que batiam de frente às ideias do Thomas Hobbes, certo? Então, mas são três pensadores muito importantes desse período. Também temos aí o Voltaire, né, e o Barão de Montesquieu, Charles-Marie Secondat, Barão de Montesquieu, que são dois grandes nomes também do movimento iluminista. O Voltaire, principalmente com a ideia da liberdade de expressão e liberdade religiosa, o Estado tem que ser laico. O que significa isso? Também falamos no ano passado. O Estado laico é aquele que não assume para ele nenhuma religião oficial. Eu não posso chegar na sala de aula de uma escola pública e chegar para vocês e começar a rezar, ou fazer com que todos rezem, porque não é competência do Estado fazer isso. Eu não posso assumir para mim, eu posso assumir para mim na minha vida pessoal, mas eu não posso, enquanto professor, enquanto um servidor público, impor a vocês uma religião, certo? E nem vocês a mim. Então, o Estado tem que ser laico, ele não adota para ele nenhuma religião. Essa é uma das ideias do Voltaire, a liberdade religiosa. O Estado existe para garantir a liberdade religiosa, certo? O que existia antes era que, nas tradições, a religião do povo tinha que ser a religião do rei. Se o rei fosse de determinada religião, o povo necessariamente teria que seguir aquela religião. Inclusive existindo punições para aqueles que não seguiam. E a questão da liberdade de expressão, de podermos expressar as ideias, claro que com certos limites de respeito ao outro, etc., mas garantir a liberdade de livre expressão e opinião. E o Barão de Montesquieu escreveu um livrinho chamado Espírito das Leis, onde ele vai dividir o poder. Ele dizia que um dos grandes problemas do antigo regime era, ou o maior problema do antigo regime, era o poder absolutista do rei. A concentração de muitos poderes na mão do rei e boa parte da nobreza, o poder político, o poder econômico, o poder religioso, o poder simbólico, cultural, as tradições históricas,
uma série de poderes concentrados em poucos. O que esses poucos faziam? Abusavam do poder. Então, Montesquieu traz a ideia da divisão dos poderes. Lembre-se do triângulo. O triângulo é um símbolo muito presente na filosofia iluminista, porque o triângulo é uma forma geométrica do equilíbrio. Então nós temos esses três poderes, seriam poderes que iam se autofiscalizar: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Aquele poder que executa, aplica leis, o executivo, aquele poder que cria leis, que legisla, que é o legislativo, e o poder que julga a validade dessas leis, e os outros poderes, que é o poder judiciário. Então a ideia do triângulo é a ideia do equilíbrio entre os poderes, certo? É uma ideia muito atual. Além disso, nós vamos ter outros teóricos importantes, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que vai pensar a educação, Denis Diderot, que vai sugerir, vai ser um daqueles que criaram as chamadas enciclopédias, o conhecimento humano sistematizado, ou seja, não bastava acabar com o antigo regime, mas também a sociedade antigo regime, mas também deveria haver uma educação que garantisse a todos o acesso ao conhecimento, à igualdade e às leis. Então, esses outros teóricos também vão ter um papel muito importante nesse movimento do iluminismo. E esse movimento do iluminismo, então, vai inspirar uma série de revoltas e movimentos do século XVIII, século XIX, e até hoje a gente discute essas ideias do iluminismo. Por isso que a Revolução Francesa de 1789 ela é o fim da Idade Moderna e o início da chamada Idade Contemporânea, que é o que a gente vive até hoje, porque todas essas questões que a gente ainda pensa até hoje já estavam nesse movimento do iluminismo. Eles já tinham pensado, né, há mais de 250 anos atrás, essas questões já estavam postas à mesa. E a gente até hoje está debatendo estas questões. Então, a Revolução Francesa ela acaba com a Idade Moderna e se inicia a Idade Contemporânea, certo? Bom, nas atividades. Na atividade número 1, o iluminismo ou ilustração foi uma escola filosófica, foi um movimento de ideias da filosofia que criticava abertamente o poder absoluto dos reis, o poder absolutista, as monarquias absolutistas, certo? No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político, substituição da monarquia absolutista. O que seria colocado no lugar de uma monarquia absolutista? Né? E aí as opções. A limitação do poder real através da Constituição e das leis municipais. A divisão do poder absoluto em três ramos distintos, quer dizer, três ramos diferentes, que seriam o executivo, legislativo e judiciário. A criação de uma assembleia de notáveis, de homens escolhidos, né, de homens especiais, cuja função seria fiscalizar o poder do rei, evitando abusos. Ou no fim da figura do monarca, no fim da figura do rei, substituído por uma democracia direta, eleita por sufrágio universal. Sufrágio é voto, é o direito a votar. Então seria substituir o rei por uma democracia em que todo mundo escolheria o seu governante, né? Esse número 1 está muito confuso, gente. Está muito mal elaborado. Tá? Porque ele dá uma série de problemas, né, na hora da gente estudar essas opções. Mas, como está falando, criticava abertamente o poder dos reis e propunha um novo sistema político, então acredito que a letra B esteja um pouquinho mais próximo do que seria desejável, né? Porque fala da questão da... Aqui fala da divisão do poder absoluto. Na verdade, seria o fim mesmo do poder absoluto e
a criação de 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário, tá? Mas tem outras opções, por exemplo, a letra A, que também é a limitação do poder do rei por meio de uma constituição, que é o que foi feito na Inglaterra. Eles não acabaram com o rei, eles simplesmente limitaram o poder do rei, e aí a constituição inglesa seria o parlamento inglês com a sua constituição, que limitaria esse poder do rei, né? E a letra D, ela vai mais no sentido de falar que alguns movimentos alguns homens pensadores dentro dessa coisa do iluminismo propunham a democracia, tá? Mas errado mesmo, só a letra C. A letra C está totalmente errada. Agora as outras letras, cada uma tem a sua validade, certo? No número 2, em suas teses, quer dizer, nos seus escritos, nas suas ideias ali, o Barão de Montesquieu, que é um desses iluministas, defende a concentração de poderes nas mãos de um rei absolutista. Essa afirmação está correta? Montesquieu escreveu o livro O Espírito das Leis. Montesquieu defendeu a divisão dos poderes. Então ele não está defendendo a concentração de poder, não é? Ele está defendendo a divisão de poder, certo? E aí você desenvolve essa resposta aí. E o número 3 fala de Evelyn Beatrice Hall. Ela escreveu sobre a vida do Voltaire, que é esse grande filósofo francês do iluminismo. O Voltaire nunca falou essa frase. Ela que criou essa frase, né, baseada nos escritos do Voltaire, que é uma frase bonita, né? Eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer essas palavras. Isso é o quê? O que está defendendo? O que essa frase defende? Que é tão importante para o Voltaire e para o movimento iluminista. Esse está mais fácil de você responder, que nós falamos ao longo desse vídeo também, certo? Então, é isso. Essa foi a primeira semana. Dei uma boa olhadinha na apostila novamente. Eu vou enviar para vocês, a primeira semana é de testes, é de muita coisa, mas eu vou enviar para vocês o livro didático que nós vamos usar também, inclusive para algumas atividades, tá? Estou terminando de digitalizar esse livro, tornar ele num formato bacana para vocês, e aí vocês vão ter também outras referências para consultar. Mas essa foi então a nossa primeira semana da apostila 1 de 9º ano do ensino fundamental da Rede Pública do Estado de Minas Gerais, ano letivo de 2021. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que tenha esclarecido um pouquinho esses conteúdos da nossa semana 1. Tá joia, gente? Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima.